Oi, gente, tudo bem? E aí, terceiro ano? Vamos lá. Hoje a gente vai começar a nossa aula sobre pirâmides, tá? Eu preparei um conteúdo bem concreto para vocês. Vou dividir a nossa aula em duas partes. Essa é a parte inicial que eu trouxe para vocês aqui. Uma planificação da pirâmide, tá? Essa daqui, ela é uma pirâmide quadrangular, ou seja, ela é uma pirâmide cuja base é um quadrado, por isso que ela se chama pirâmide quadrangular, certo? E aqui eu tenho a mesma pirâmide, porém eu montei o 3D dela. Então aqui ela está pirâmide normal, certo? E aqui ela está pirâmide planificada. Então aqui ela é sólido geométrico e aqui ela é planificada. A gente fez o ano passado, no início do ano, com os prismas, né? A gente fez esse trabalho, colou no caderno e aí na semana começou a pandemia. Então a gente não conseguiu concluir o nosso trabalho. A gente tem, além da pirâmide quadrangular, a gente pode ter pirâmide triangular, que a base vai ser um triângulo. A gente pode ter pirâmide pentagonal, a gente pode ter pirâmide hexagonal, a gente pode ter pirâmide octogonal. Então, octagonal, na verdade, desculpa. Vários polígonos, tá? O que a gente vai usar mais mesmo é o quê? Quadrado, triângulo e hexágono, igual no prisma que a gente usou, tá? E o conceito, assim, da pirâmide, a gente vai aproveitar para o cone, o cone, ele é muito parecido com a pirâmide, só que ele é o quê? É um círculo na base, né? Não é um polígono. Mas os conceitos são bem parecidos, embora a pirâmide seja um pouquinho mais complicada. Então, essa aula, eu não vou fazer cálculo, tá? Eu vou só falar sobre os conceitos, porque são bastante conceitos e são muito importantes para vocês aprenderem, ok? E os cachorros começam a latir, que são a minha companhia, para não deixar eu ficar com sono na hora da aula, porque não tem ninguém para poder ficar chamando atenção, né? Então vamos lá. Essa aqui é a pirâmide, ok? E aqui a gente tem a nossa pirâmide planificada, tá? Eu tenho agora uns desenhinhos para passar para vocês. Então vamos partir para o nosso segundo momento da aula. Vamos lá. Pessoal, olha só. Aqui eu tenho os segmentos notáveis na pirâmide, tá? Essa pirâmide que tá aqui no desenho, ela também é uma pirâmide quadrangular, porque a base dela aqui, ó, é um quadrado. O ano passado eu fiz um slide com essas mesmas imagens, só que eu fiz apresentando a tela. E por que que eu estou fazendo diferente hoje? Porque eu posso pôr a mão, mostrar, indicar, tá? Porque eu acho que fica mais palpável para vocês. Então vamos lá, embora fique menos profissional, né? Mas eu acredito que para a parte assim de aprendizagem seja melhor para vocês. Então aqui, ó, eu tenho algumas linhas coloridas que são muito importantes. Aqui, gente, não tem cálculo. São muitos nomes. Nem sempre a gente vai usar tudo. Na verdade, nunca a gente vai usar tudo no mesmo exercício só. Mas cada exercício a gente vai usar um conceito. E aí a gente precisa saber todos para saber o que a gente vai precisar, tá? Então aqui, ó, do vértice da pirâmide até o O, que é o centro aqui do quadrado, tá? Da base, é a altura da pirâmide. Então, a altura, ela é sempre medida ortogonal à base. O que é ortogonal? É formando um ângulo de 90 graus com o chão, tá? Então, é sempre ortogonal. Então, a altura é sempre ortogonal, ok? Aí, continuando aqui, a gente tem VA, que é a aresta lateral. Então, aqui de verdinho, ó, é a nossa aresta lateral. Então, o que é a aresta lateral? Vou pegar aqui a minha pirâmide para mostrar para vocês, ó. A aresta lateral são essas linhas pretas que estão aqui, ó, certo? São as arestas, é porque eu tô segurando a mão, o celular com uma mão, gravando com a outra, mas tá bom, porque eu tenho, pelo menos tenho celular, né, gente? Celular novo, tô podendo. Então, aqui, ó, é a aresta lateral, tá? Então, aqui tá mostrando só uma aresta lateral. Mas são quantas arestas laterais? Na pirâmide quadrangular, a gente tem 4, ó. 4 arestas laterais, ó.
Olhando aqui de cima, a gente vê todas elas, certo? Se fosse uma pirâmide triangular, seria 3. Se fosse pentagonal, seria 5. Hexagonal, seria 6, né? Porque de cada vértice da base sai uma aresta lateral, certo? Então, aqui tá mostrando só uma, mas a gente tem 4, tá bom? E aqui tá mostrando a aresta da base. Aqui, ó, AB. Tá mostrando essa linha preta aqui, a aresta da base. A base é um quadrado, então, tá mostrando essa linha aqui, ó, certo? Que é a aresta da base. Que a gente tem quantas aqui? 4, ó, que são essas linhas pretas que estão aqui no meu desenho da minha pirâmide, certo? Se eu for olhar na minha pirâmide planificada, aqui, estas são as arestas laterais e estas são as arestas da base, certo? Então, aqui são as laterais, ó, são 4 faces laterais e uma base. Repare sempre que as laterais são sempre triângulos, independente da base. A base pode ser o que for. A pirâmide, todas as laterais são sempre triângulos. Então, tudo isso que eu tô falando, gente, é muito importante. Eu não tô fazendo nenhuma conta, eu não tô fazendo nenhuma fórmula, nada. Mas na hora que essas coisas todas aqui entrarem com uma fórmula, que vai sair tudo derivado de uma fórmula só, aí muita gente fala assim, Jesus, isso é uma loucura. Não é uma loucura, é só você entender o conceito de cada coisa, tá? A altura, as arestas laterais, que são as laterais que eu expliquei aqui, e expliquei na planificada também, e as arestas da base, tá? Então, vamos partir para a nossa próxima folhinha aqui. Aqui, a gente tem o OM, que é o apótema da base. O apótema da base, a gente estudou lá no Prisma, tá? A gente estudou lá na revisão de geometria plana, que eu passei na semana do Prisma. Foi puxado, mas foi importante. Então, o OM aqui, ó, é o apótema da base. Então, o que é o apótema da base? Ele é o segmento que vai sempre do centro aqui da base, no caso do polígono, que aqui é um quadrado, até o ponto médio do lado. Então, por isso que é M. É M de ponto médio. Então, o M dividiu o lado AB no meio. Então, se aqui, por exemplo, ó, mede 20, vai ser 10 e 10, que dividiu no meio, tá? Então, esse M vermelho aqui, ó, ele é o apótema da base. O que tem de novidade aqui, ó? O apótema da pirâmide, tá? Mas antes de falar do apótema da pirâmide, eu tenho aqui o raio da base. Mas que raio que é isso? Olha só, aqui eu tenho um quadrado, não tem como eu fazer o círculo aqui, porque esse quadrado, ele tá sendo olhado de escanteio, vamos dizer assim, né? Ele tá sendo olhado assim, ó, de diagonal. Mas a gente, se fosse um quadrado perfeito assim, né? Desenhado, olhando como se fosse de cima, a gente tem um círculo, e desse círculo, a gente tem um raio da circunferência, tá? É mais ou menos como se eu fizesse isso daqui, ó. Deixa eu pegar o meu compasso aqui. Só um minutinho. Vai dar uma tremida na câmera, que faz parte do amadorismo, né, da profissão. Gente, não é fácil ser professor em tempos de pandemia, né? A gente se reinventar. Vamos lá. Ó. Vamos colocar aqui. Aí eu vou fazer o círculo aqui, ó. Tá? Eu fiz o círculo. Aí, lindamente, eu fiz o círculo, eu teria que fazer o quadrado também, né? Só que eu tô sem régua e eu não vou conseguir segurar a régua com uma mão e o celular com a outra. Mas tudo bem, faz de conta que eu tô com a régua. Aí, aqui tá o quadrado. Então, isso daqui é o apótema. E isso daqui é o raio, porque o raio vai do centro da circunferência até a ponta da circunferência. Então, isso aqui é um raio, certo? Então, isso daqui, ó, isso daqui é o que tá mostrando aqui. Aqui bonito e aqui feio,
né? Mas tudo bem. Esse negócio do raio vai cair assim em pouquíssimos exercícios, tá? Mas eu tô explicando porque é importante. E o VM é o apótema da pirâmide, tá? O apótema da pirâmide é o meio aqui, ó, é a altura, tá? Da face. Então, eu vou pegar aqui, que é mais fácil de enxergar, ó. Vou pegar aqui, vai ser em régua mesmo. Gente, eu queria ser a Shiva nessa hora. Ter um conjunto de braços. Mais ou menos isso. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem o apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide, ele é igual à altura? Não, porque o apótema da pirâmide, ele é deitado, ó. E a altura é o quê? A altura tá em pé aqui dentro da pirâmide. Tá? Então, assim, são conceitos que a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque, o que vai acontecer? Tudo isso daqui, ó, são triângulos retângulos que a gente vai aplicar, tá? Aqui, ó. Aqui tá mostrando o desenho do apótema da pirâmide, né? Que eu já mostrei aqui. Eu fiz e não era o slide que eu achei que fosse. Aí aqui tá mostrando, só que tá mostrando assim de ladinho, né? Desse jeito assim. Mostrando que aqui é o ponto médio, então aqui divide no meio, tá? E aqui a gente tem o teorema de Pitágoras. Olha só. Tá vendo aqui esse triângulo cinza? Aqui, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Porque dentro da pirâmide aqui, ó, aqui dentro da pirâmide, ó, o chão é reto. Imagina aqui, ó, imagina esse triângulo aqui dentro dessa pirâmide, em 3D. Tá imaginando? Então, qual que é o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente pode fazer a aresta ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Precisa guardar essa fórmula? Não, é teorema de Pitágoras. Só que você tem que lembrar do teorema de Pitágoras só, mais nada, tá? Depois, continuando. Olha esse daqui, o apótema da base, o apótema da pirâmide e a altura da pirâmide. Aqui também formou um triângulo retângulo. Então, a gente pode fazer o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Precisa decorar? Não, não precisa decorar. Porém, a gente tem que saber, tá? Aqui a gente tem o último slide, né? Slide ótimo, slide impresso. Aqui a gente também tem um teorema de Pitágoras, um triângulo retângulo, perdão, tá? Onde o triângulo, o ângulo reto tá aqui. Então, a hipotenusa é esta, a aresta ao quadrado é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado e metade do lado ao quadrado. Então, se eu tiver esses valores, eu faço qualquer coisa. Então, eu vou usar qual deles? Depende do que o exercício me der. Eu vou ter que olhar o que me deu e sair com aquilo que eu tenho, tá? Parece difícil, mas não é. Então, aqui, ó, por que tá B sobre 2? Porque é a metade, ó, metade do lado. Se aqui for 20, aqui vai ser 10. Se for 10, aqui vai ser 5. Se for 6, aqui vai ser 3. E assim, pronto. Então, aqui fechou a pirâmide e o teorema de Pitágoras, certo? Aqui fechou as nossas lâminas da aula, tá? Vocês podem fazer as anotações que vocês acharem importante, quem puder imprimir, se quiser imprimir, para guardar no caderno, tá bom? Mas eu não vou exigir a cópia, porque essa semana a gente tá bastante apertado, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e depois eu vou passar uns exemplos para vocês. Um forte abraço!